Cari nonni, care nonne, Queridos avós, queridas avós, io sono con te tutti i giorni. eu estou contigo todos os dias. É a promessa que o Senhor fez aos discípulos antes de subir ao céu. E hoje, repete-a também a ti, querido avô e querida avó. Sim, a ti. Eu estou contigo todos os dias. São também as palavras que eu, bispo de Roma e idoso como tu, gostaria de te dirigir por ocasião do primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Toda a Igreja está solidária contigo, ou melhor, conosco. Preocupa-se contigo, ama-te e não quer deixar-te abandonado. Bem sei que esta mensagem te chega num tempo difícil. A pandemia foi uma tempestade inesperada e furiosa. Uma dura provação que se abateu sobre a vida de cada um. Mas a nós, idosos, reservou-nos um tratamento especial, um tratamento mais duro. Muitíssimos de nós adoeceram e muitos partiram. Viram apagar-se a vida do seu cônjuge e dos outros próprios entes queridos. E tantos, demasiados, viram-se forçados à solidão por um tempo muito longo, isolados. O Senhor conhece cada uma das nossas tribulações deste tempo. Ele está junto de quantos vivem a dolorosa experiência de ter sido afastado. A nossa solidão, agravada pela pandemia, não o deixa indiferente. Segundo uma tradição, também São Joaquim, o avô de Jesus, foi afastado da sua comunidade porque não tinha filhos. A sua vida, como a de Ana, sua esposa, era considerada inútil. Mas o Senhor enviou-lhe um anjo para o consolar. Estava ele triste, fora das portas da cidade, quando lhe apareceu um enviado do Senhor e lhe disse: Joaquim, Joaquim, o Senhor atendeu a tua oração insistente. Giotto dá a impressão, num afresco famoso, de colocar a cena de noite. Uma daquelas inúmeras noites de insônia, a que muitos de nós se habituaram, povoadas por lembranças, inquietações e anseios. Ora, mesmo quando tudo parece escuro, como nestes meses de pandemia, o Senhor continua a enviar anjos para consolar a nossa solidão, repetindo-nos: eu estou contigo todos os dias. Dilo a ti, dilo a mim, a todos. Está aqui o sentido deste Dia Mundial que eu quis celebrá-lo pela primeira vez precisamente neste ano, depois de um longo isolamento e com uma retomada ainda lenta da vida social. Oxalá cada avô, cada idoso, cada avó, cada idosa, especialmente quem dentre vós está mais sozinho, receba a visita de um anjo. Este anjo algumas vezes terá o rosto dos nossos netos, outras vezes dos familiares, dos amigos de longa data, ou conhecidos precisamente neste momento difícil. Neste período, aprendemos a entender como são importantes para cada um de nós os abraços e as visitas. E muito me entristece o fato de as mesmas não serem ainda possíveis em alguns lugares. Mas o Senhor envia-nos os seus mensageiros também através da palavra divina, que Ele nunca deixa faltar na nossa vida. Cada dia leiamos uma página do Evangelho, rezemos com os salmos, leiamos os profetas, ficaremos comovidos com a fidelidade do Senhor. A Sagrada Escritura ajudar-nos-á também a entender aquilo que o Senhor nos pede hoje na vida. De fato, Ele manda os operários para a sua vinha a todas as horas do dia, em cada estação da vida. Eu mesmo posso dar testemunho de que recebi a chamada para me tornar bispo de Roma quando tinha chegado
por assim dizer, a idade da aposentadoria e imaginava que já não podia fazer muito de novo. O Senhor está sempre junto de nós, sempre. Com novos convites, com novas palavras, com a sua consolação, mas está sempre junto de nós. Como sabeis, o Senhor é eterno e nunca vai para a reforma, nunca. No Evangelho de Mateus, Jesus diz aos apóstolos: "Ide, pois, fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado." Estas palavras são dirigidas também a nós hoje e ajudam-nos a entender melhor que a nossa vocação é salvaguardar as raízes, transmitir a fé aos jovens e cuidar dos pequeninos. Atenção, qual é a nossa vocação hoje na nossa idade? Salvaguardar as raízes, transmitir a fé aos jovens e cuidar dos pequeninos. Não vos esqueçais disto. Não importa quantos anos hai. Não importa quantos anos tens, se ainda trabalhas ou não, se ficaste sozinho ou tens uma família, se te tornaste avó ou avô ainda relativamente jovem ou já avançado nos anos, se ainda és autônomo ou precisas de ser assistido. Porque não existe uma idade para aposentar-se da tarefa de anunciar o Evangelho, da tarefa de transmitir as tradições aos netos. É preciso pôr-se a caminho e, sobretudo, sair de si mesmo para empreender algo de novo. Portanto, existe uma renovada vocação também para ti, num momento crucial da história. Perguntar-te-ás, mas como é possível? As minhas energias vão se exaurindo e não creio que possa ainda fazer muito. Como posso começar a comportar-me de maneira diferente quando o hábito se tornou a regra da minha existência? Como posso dedicar-me a quem é mais pobre se já tenho tantas preocupações com a minha família? Como posso alongar o meu olhar se não me é permitido sequer sair da residência onde vivo? Não é um fardo já demasiado pesado a minha solidão? Quantos de vós se interrogam? Não é um fardo já demasiado pesado a minha solidão? O próprio Jesus ouviu Nicodemos dirigir-lhe uma pergunta desse tipo: Como pode nascer homem quando é vecchio? Como pode um homem nascer sendo velho? Isso é possível, respondeu o Senhor, abrindo o próprio coração à obra do Espírito Santo, que sopra onde quer. Com a liberdade que tem, o Espírito Santo move-se por toda parte e faz aquilo que quer. Como afirmei já mais de uma vez, da crise que o mundo atravessa, não sairemos iguais, sairemos melhores ou piores. E oxalá não seja mais um grave episódio da história cuja lição não fomos capazes de aprender. Somos de cabeça dura, é? Oxalá não nos esqueçamos dos idosos que morreram por falta de respiradores. Oxalá não seja inútil tanto sofrimento, mas tenhamos dado um salto para uma nova forma de viver e descobramos, enfim, que precisamos e somos devedores uns dos outros para que a humanidade renasça. Ninguém se salva sozinho. Devedores uns dos outros, todos irmãos. Nesta perspectiva, quero dizer que há necessidade de ti para se construir na fraternidade e na amizade social o mundo de amanhã, aquele em que viveremos nós com os nossos filhos e netos, quando se aplacar a tempestade. Todos devemos ser parte ativa na reabilitação e apoio das sociedades feridas. Entre os vários pilares que deverão sustentar esta nova construção,
há três que tu, melhor que outros, podes ajudar a colocar. Três pilares: os sonhos, a memória e a oração. A proximidade do Senhor dará mesmo aos mais frágeis de nós a força para empreender um novo caminho, pelas estradas do sonho, da memória e da oração. Uma vez o profeta Joel pronunciou esta promessa: os vossos anciãos terão sonhos e os jovens terão visões. O futuro do mundo está nesta aliança entre os jovens e os idosos. Quem, senão os jovens, pode agarrar os sonhos dos idosos e levá-los adiante? Mas para isso é necessário continuar a sonhar. Nos nossos sonhos de justiça, de paz, de solidariedade. Nisso reside a possibilidade de os nossos jovens terem novas visões e juntos construirmos o futuro. É preciso que testemunhes também tu a possibilidade de sair renovado de uma experiência dolorosa. E tenho a certeza de que não será a única, pois na tua vida terás tido tantas e sempre conseguiste triunfar. E dessa experiência que tens, aprende como sair da provação atual. Nisto se vê como os sonhos estão entrelaçados com a memória. Penso como pode ser de grande valor a memória dolorosa da guerra e quanto podem as novas gerações aprender dela a respeito do valor da paz. E a transmitir isto és tu que viveste a tribulação das guerras. Recordar é uma missão verdadeira e própria de cada idoso, conservar na memória e levar a memória aos outros. Segundo Edith Bruck, que sobreviveu à tragédia do Holocausto, mesmo que seja para iluminar uma só consciência, vale a pena a fadiga de manter viva a recordação do que foi. E continua: para mim, a memória é viver. Penso também nos meus avós e naqueles de vós que tiveram que emigrar e sabem quanto custa deixar a própria casa, como fazem muitos ainda hoje à procura de um futuro. Talvez tenhamos alguns deles ao nosso lado a cuidar de nós. Esta memória pode ajudar a construir um mundo mais humano, mais acolhedor. Mas sem a memória não se pode construir. Sem alicerces, tu nunca construirás uma casa. Nunca. E os alicerces da vida estão na memória. Por fim, a oração. Como disse o meu predecessor, Papa Bento, um idoso santo que continua a rezar e trabalhar pela Igreja, a oração dos idosos pode proteger o mundo, ajudando-o, talvez de modo mais incisivo do que a fadiga de tantos. Disse-o quase no fim do seu pontificado em 2012. É belo. A tua oração é um recurso preciosíssimo. É um pulmão de que não se pode privar a Igreja e o mundo. Sobretudo neste tempo tão difícil para a humanidade, em que estamos todos na mesma barca a atravessar o mar tempestuoso da pandemia. A tua intercessão pelo mundo e pela Igreja não é vã, mas indica a todos a serena confiança de um porto seguro. Cara nonna, caro nonno. Querida avó, querido avô, ao concluir esta minha mensagem, gostaria de indicar também a ti o exemplo do beato e proximamente santo Carlos de Foucault. Viveu como um eremita na Argélia e lá, naquele contexto periférico, testemunhou os seus desejos de sentir todo ser humano como um irmão.
A sua história mostra como é possível, mesmo na solidão do próprio deserto, interceder pelos pobres do mundo inteiro e tornar-se verdadeiramente um irmão e uma irmã universal. Peço ao Senhor que cada um de nós, graças também ao seu exemplo, alargue o próprio coração e o torne sensível aos sofrimentos dos últimos e capaz de interceder por eles. Oxalá cada um de nós aprenda a repetir a todos, em particular aos mais jovens, estas palavras de consolação que ouvimos hoje dirigidas a nós. Eu estou contigo todos os dias. Avante e coragem. Que o Senhor nos abençoe.